Livro de Josué, capítulo 24. Vamos ler o versículo 14 e 15. É uma leitura extensa, são 33 versículos, mas vamos ler 2 versículos que serão a base da nossa ministração desta noite. E eu quero pregar por tema: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos nesse mês da família, onde nós estaremos nesse domingo hoje e no próximo domingo falando sobre família. E nós vamos estar ministrando nesse capítulo 24, que é de suma importância para nós aprendermos com esse texto. É um texto tão conhecido, tanto falado, tanto pregado, mas é um texto, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada amanhecer. Então nós morreremos lendo Josué 24 e ainda não extrairemos tudo que ele tem para nos dizer, porque a palavra de Deus é rica, riquíssima. Mas vamos ler versículo 14 e o versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos ler todos juntos essa frase de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos mais uma vez bem forte aí para dar uma limpada no pulmão. Não é para você pular de glória, mas é para dar uma limpada no pulmão. Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos, Senhor. Depois de invocarmos o Teu nome, Senhor, depois de louvarmos o Teu nome, externarmos a nossa gratidão, Senhor. Pai querido, depois de cantarmos ao Senhor e declararmos que o Senhor é o nosso lugar, o nosso porto seguro, ó Deus eterno, depois de nós declararmos, Senhor, que queremos entregar todo o nosso coração a Ti, aqui estamos diante da Tua bendita palavra, Senhor, nesse mês, ó Pai da família, a qual nós ministraremos, Senhor, cerca das famílias. Pai querido, nos derrama a Tua graça, a Tua misericórdia. Apesar do pecador que sou, falho, errante, eu peço a Tua misericórdia, Senhor. Mais uma vez, conceda a Tua graça e que o Teu Santo Espírito possa me guiar, e que a Tua igreja possa estar pronta, com o coração aberto, quebrantado e contrito, Senhor, com a mente limpa, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, a Tua instrução, que não é palavra de homens, mas é a Tua palavra, Pai, a Tua palavra no poder do Espírito Santo, a Tua palavra que tem poder, Senhor, para curar, para renovar, para avivar, para salvar, para libertar, Senhor, e para curar. Ó Deus eterno, que a Tua palavra possa sarar famílias aqui nessa noite, que a Tua palavra possa fazer efeito dentro de lares aqui nessa noite, que a Tua palavra possa trazer o renovo da comunhão, Senhor, nas famílias, Senhor, e principalmente na família da Tua igreja, Pai, o Senhor que é o cabeça. É que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, esses 2 versículos, e o capítulo 24 de Josué, esse capítulo ele vai partir, é o último capítulo do livro de Josué. Josué está no final da sua vida, e Josué então no seu livro, nós encontraremos então o relato da campanha de ocupação da terra prometida, que aconteceu por meio de inúmeras batalhas contra os povos de Canaã. Deus prometeu então ao seu povo, quando eles ainda estavam no Egito. Se nós formos pegar o capítulo 24 a seguir, o que nós teremos aqui é um relato da história de Deus. O que nós vamos ver no capítulo 24 é a história do povo israelita. Deus, através de Josué, contará toda a história, tudo aquilo que Deus fez para o povo.
Se você leu já o capítulo 24, você vai observar que Josué vai contar toda a trajetória de Deus em favor do povo de Israel. Deus então prometeu ao seu povo, quando eles ainda estavam no Egito, que a terra então de Canaã seria deles. Eles entrariam então naquele lugar. Deus prometeu então que expulsariam os seus habitantes e ficariam com as suas propriedades, e foi exatamente que isso aconteceu. O livro então de Josué mostra que Deus cumpriu as suas promessas. Deus atende, Deus mostra, Deus prova ao seu povo que ele foi cumprindo as suas promessas. É verdade que na época em que Josué estava vivo ainda, restava muito trabalho pela frente. Ainda Josué tinha muita coisa para fazer, muitas nações ainda tinham que ser derrotadas, havia também bastante terra para ser ocupada. Ainda assim, no final da vida de Josué, havia muita coisa para Josué fazer, e havia muita coisa para Josué realizar. E depois que as terras então foram distribuídas, houve paz com os inimigos em seu derredor, porque os seus inimigos viram que o povo de Deus era um povo que não dava para lutar contra eles, não dava para enfrentá-los. O tempo passou e Josué ficou ainda mais velho, e brevemente Josué então iria morrer. Então, assim como Moisés, Josué ele faz então questão de dar as suas últimas instruções ao povo israelita para uma nova liderança. Ele faz isso por meio de 2 reuniões, onde estavam presentes todos os líderes do povo de Israel. A primeira reunião está registrada no capítulo 23 de Josué, e a segunda reunião está descrita aqui exatamente no capítulo 24. Essas instruções, essa reunião que Josué dá. Josué então relembra as vitórias que Deus deu aos israelitas. Versículo 21 do capítulo 24, ele vai dizer: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. A primeira coisa é que ele reúne todos os oficiais, ele reúne todas as autoridades, e Josué então vai dar a sua última instrução. Assim como Moisés deu, Josué vai tomar a mesma postura e fará o mesmo. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. O que Josué vai fazer não é instrução sua, o que Josué vai falar não é palavras dele, mas é a palavra do Senhor. O Senhor trará algo para esse povo. O Senhor está chamando a atenção desse povo, dessas famílias, para dar a última instrução. Deus de Israel, antigamente, ele diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, ele vai contar a história. Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. É interessante você ver a história, Deus contando a história. Deus está contando o que ele fez. Vocês se lembram o que eu fiz? Vocês se lembram de Terá, pai de Abraão, e de Naor, que habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses? Vocês se lembram de pai de Abraão, fabricante de deuses? Pois eu chamei, do meio deles, eu chamei Moisés, eu porém tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz prosperar toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque dei Jacó e a Esaú em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, aí ele vai contar outra história. Então enviei Moisés e Arão, mais uma vez, a vocês, povo israelita, enviei
Moisés e Arão e feri o Egito. Vocês se lembram quando vocês estavam lá escravizados e me clamaram? Pois é, eu preparei, então levantei Moisés, preparei Moisés durante 40 anos no deserto, só para tirar vocês da escravidão, porque eu ouvi o clamor de vocês. Irmãos, isso é formidável. Deus está lembrando a esse povo o que Ele fez. Sabe o que Deus está fazendo conosco aqui hoje? Deus está nos lembrando, é para que você lembre o que Ele fez. Deus quer que você, aqui não é uma regressão. Deus não está fazendo regressão, como muitos lugares fazem, entra em transe, faça regressão, chora, esperneia, se torna criança de novo. Não é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo eles se recordarem todo o caminho que Deus andou com eles, todo o clamor que eles fizeram foi ouvido. E agora Deus vai dizer: Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois tirei de lá, depois eu tirei vocês. Vocês lembram como que Deus feriu o Egito? Deus envia as pragas ao Egito, Deus mexe, Deus derruba os deuses do Egito, através daquelas pragas que Ele envia. Tudo isso para tirar o povo israelita, as famílias que estavam escravizadas, os filhos que estavam escravizados lá. Deus está fazendo esse povo lembrar. Versículo 6: tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Aí ele vai contar do mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós os egípcios, e trouxe sobre o mar a estes, e o mar os cobriu, e vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Deus conta outra história, do mar vermelho. Eles atravessam. Vocês lembram o que eu fiz? Vocês clamaram, vocês pediram, e eu atendi a vocês, e eu livrei você mais uma vez. Aí o versículo 8 ele vai dizer: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Deus contando a história dele com o povo de Israel. É Deus contando a tua história, a história da tua família. O tanto que Ele anda conosco, o tanto que Ele nos ouve. É Deus nos trazendo à memória que em todo tempo Ele não deixou de nos ouvir, Ele não deixou de nos atender. Versículo 9: levantou-se também o rei de Moabe. Outra história. O rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu, assim o Senhor está dizendo, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Irmão, preste atenção nisso. Balaão me pediu para amaldiçoar vocês, porém eu não quis ouvir Balaão, e fiz com que Balaão abençoasse vocês. Oh, meu irmão, isso é coisa extraordinária. As pessoas, o povo israelita, as pessoas tentando destruir o povo israelita, tentando amaldiçoar o povo israelita, e Deus dizendo: pois eu quis abençoar vocês. Versículo 11: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Dá até canseira de falar quantos inimigos o Senhor livrou o povo israelita. De quantos e quantos apuros Deus está livrando esse povo. De quanto em quantos apuros Deus tem sido o Deus dele, o Deus forte na batalha, o Deus fiel,
o Deus que não abandona, o Deus que ouve, o Deus que é poderoso em batalha, o Deus que não conta com o homem para tirar a espada da bainha, pois Ele vai mostrar, olha comigo o versículo 12: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu não precisei de nenhum armamento israelita, eu não precisei de nenhuma ferramenta humana, eu quis fazer, eu fiz, eu derrubei os vossos inimigos, e vocês não precisaram levantar sequer um dedo, vocês não precisaram se levantar nem sequer uma tropa, porque eu fiz isso. Versículo 13: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comei das vinhas e das oliveiras que não plantastes. Nós vamos entender por que Josué disse isso. Se parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, nós vamos observar aqui nesse versículo 13, aqui está a graça representada nisso aqui. A graça de Deus está aqui estampada aqui. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, habitais nelas, comei das vinhas e das oliveiras que não plantastes. Você sabe por que a tua família é abençoada? Você sabe por que a bênção cai lá? Não é de paraquedas não, cai porque Deus mandou, porque Ele quis. Você não fez nada para receber, é graça que Deus está mostrando aqui. Tudo que eu fiz por vocês foi por extremamente graça. Não foi porque vocês fizeram, porque plantaram, não foi porque regaram, não porque trabalharam, não foi porque vocês edificaram, não foi porque vocês construíram. Não, eu fiz tudo isso por pura graça. Eu abençoei vocês, eu tirei vocês da mão do inimigo, eu libertei vocês da escravidão. Irmão, você tem que olhar isso, e você tem que olhar isso para a obra redentora de Cristo. O que é que Cristo fez por mim e por você? O que é que Cristo fez por mim e por nossa casa? Quem éramos nós? Quem era a nossa casa antes de Cristo chegar até nós? Cristo vem e derruba então da nossa vida todos os inimigos da nossa vida, os inimigos da nossa alma. Cristo derruba os nossos próprios egos, o nosso próprio eu, porque é através do Espírito Santo que somos regenerados, é através do Espírito Santo que reconhecemos que somos pecadores, então nos curvamos diante desse Cristo que não contou com um dedo mindinho, desse Cristo que não contou que nós edificássemos, desse Cristo que não contou que nós plantássemos, mas esse Cristo percorreu essa terra pecaminosa e fez tudo por muitos, Ele fez por mim, Ele faz por tua casa. Deus então, Ele vai chamar esse povo, sabe por quê? Porque depois dessa história, o povo israelita vai abandonar a Deus. Sim, depois do capítulo 24, você vai ver o povo israelita se desviando de Deus. E aqui nós vemos que Deus dizendo: vocês não fizeram nada. Deus está chamando a atenção: ei, vocês não fizeram nada. Foi a minha graça, foi o meu poder. O que nós recebemos na nossa casa é graça. É a graça de Deus dentro do nosso lar, é a graça de Deus que abre a porta de emprego, é a graça de Deus que cuida do Samuel no hospital, e glória a Deus porque ele está aqui conosco hoje. É a graça de Deus que cuida do presbítero Ageu quando está trabalhando mesmo com um problema na coluna, é a graça de Deus que cuida de mim mesmo sendo desenganado pelo médico, é a graça de Deus que cuida de você dentro do teu lar quando a botija do feijão e do arroz está abaixando, é a graça de Deus que vai sem que nós plantemos, sem que nós construímos alguma coisa, mas Cristo
Cristo, pela sua infinita graça, manda, envia, nos atende, nos socorre, pela sua infinita graça. É o Deus provedor, Deus dizendo: eu fui o provedor de Israel, eu fui o Deus que ouviu a Israel, eu fui o Deus que mandou as pragas no Egito, eu fui o Deus que tirei os vossos filhos das algemas da escravidão de Faraó, eu fui o Deus que coloquei vocês em uma terra habitável, aonde mana leite e mel. Você está numa terra dessa, junto com o Senhor. Mas aí ele vai dizer agora, olha comigo o versículo 14. Não teria como eu não contar todo esse contexto para você, para que você entenda. É necessário que eu conte esse contexto da história de Deus com Israel, para que você entenda o versículo 14 e o versículo 15. Olhe comigo o versículo 14. Agora pois, agora é Josué que vai falar, não é Deus, é Josué. Depois de Deus usar a Josué para contar a história de Israel, o relacionamento de Deus com Israel, agora Josué vai então chegar diante do povo e vai agora falar com o povo agora. Vocês ouviram tudo? É como se fosse assim. Vocês ouviram tudo que Deus falou? Vocês se lembraram da história de vossos pais? Sim, Josué. Viram bem o que Deus fez com vossos pais? Lembram bem de onde vocês saíram? Nós também temos que lembrar de onde nós saímos. Lembre-se bem de onde vocês saíram. Eu acredito que não é todos que nasceram no berço evangélico, como eu não nasci. Me lembro bem de onde eu saí. Mas de uma certa forma, mesmo aqueles que nasceram num berço evangélico, precisaram ser alcançados pelo Evangelho, por Cristo, porque precisam ser salvos. E aí então Josué, vocês viram tudo isso? Tá bom, versículo 14. Agora pois, Josué falando: temei ao Senhor e serviu com integridade. Aqui, essa palavra integridade é servi-lo com verdade. Ele está falando isso às famílias, aos povo israelita. Serviu com integridade. Ele vai agora declarar as responsabilidades desse povo escolhido por Deus, porque não é simplesmente ser escolhido por Deus. Ser um escolhido por Deus acarreta de responsabilidades de um escolhido, e ele vai mostrar a responsabilidade do escolhido. A primeira responsabilidade de um povo abençoado é a integridade. Sejam verdadeiros com Deus. Sejam verdadeiros com Deus. A vossa casa, os vossos filhos, as vossas famílias, sejam verdadeiros com Deus e com fidelidade. Sejam fiéis a Deus. Por quê? Porque eles foram tirados do meio de um povo idólatra. A sua geração foi uma geração idólatra. Por isso que Josué vai falar de fidelidade. Josué sabia muito bem o que ele estava falando. Vocês então, a segunda responsabilidade é que vocês precisam ser fiéis. Fiéis no meio do vosso povo, fiéis no meio da sua casa, com as suas famílias, com os vossos filhos. Vocês precisam viver essa fidelidade. Vocês precisam honrar o que Deus fez a vocês. Vocês precisam se lembrar tudo que Deus fez. Então vocês agora têm a condição de serem fiéis a Deus. Vocês não têm razão para infidelidades. Vocês têm razões de sobra para serem fiéis e verdadeiros. Sejam verdadeiros. Não voltem para trás. E aí ele vai dizer, olha comigo, depois da fidelidade: deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais. Sabe por que Josué falou isso aqui? Irmão, pasme você, presbítero Ageu. Tinha algum no meio do povo israelita que levava uma imaginha lá na malinha da viagem, levava o amuletinho da sorte. Aí Josué vai falar assim, ó: deitai fora de vocês, olha aqui o que ele vai dizer: os deuses aos quais os seus pais serviram da além do Eufrates. Tinha lá alguns lá que levavam os seus amuletinhos da sorte,
seus deusinhos construídos e levavam lá na mala. A Josué: deita fora isso daí. Por isso que ele vai falar de integridade, ele está falando de verdade, sejam verdadeiros. É por isso que ele vai falar de fidelidade, sejam fiéis, deitam fora aquilo que roubam a glória de Deus, deitam fora aquilo que tira a centralidade em Deus, deitam fora aquilo que os vossos pais fizeram da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Ele está falando com o povo israelita, ele está falando com as famílias. Vocês, no meio de vocês, deitam fora isso. O que nós aprendemos aqui nisso aqui? Nós temos que parar e pensar: o que será que rouba das nossas famílias o centro da adoração a Deus? O que será que poderia ser esses deuses? Que deuses são esses? Aplicando para nós, que deuses são esses que nós deveríamos tirar, deitar fora? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós levamos o amuletinho da sorte dentro das nossas vidas, das nossas malas, e esse amuleto da sorte é o principal impedimento para que eu e a minha casa possamos servir a Deus verdadeiramente e com fidelidade. Por que é que muitas famílias não conseguem servir a Deus com integridade, com verdade e com fidelidade? Porque ainda precisam deitar fora os deuses que foram construídos. Não precisa necessariamente serem deuses construídos de barro, de cera, ou o que seja, mas muitas das vezes nós levantamos deuses dentro de nossas casas. Muitas das vezes há deuses dentro de nossas casas, dentro de nossas vidas, dentro de nossas famílias, que nos impedem a termos uma verdadeira adoração, que nos impede a ter uma fidelidade a Deus. Josué, olhando para esse povo, ele diz: coloquem para fora. Deus não aceitará, Deus não aceitará, e Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele vai dizer: servir ao Senhor. Ele vai dizer: não faça como seus pais fizeram, não tome a mesma conduta que os seus pais fizeram. Servir ao Senhor. Olhe para a história de vocês com Deus, olhem para a história dos seus pais que serviram outros deuses, e agora vocês tomem uma responsabilidade, uma atitude: servir ao Senhor. Mas ele vai dizer no versículo 15, interessante o que ele vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra que ele diz, se vos parece mal, ele não está querendo dizer aqui, viu? Se vocês acham que não está valendo a pena servir a Deus porque vocês não são abençoados, não é isso que ele quer dizer. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Se tudo isso que Deus fez por você não foi o suficiente para você entender que só há um único Deus, vocês resolvem, vocês decidem. Se vocês acham que todo o livramento que Deus deu, que toda a providência que Deus deu a vocês, decidam a quem servir. Se vocês querem ser jogados na mão desses deuses que não são deuses impiedosos, que não têm misericórdia nenhuma, e que exigem de vocês cultos, sacrifícios terríveis, tenebrosos, decidem vocês. Agora, eu e a minha casa, se vocês quiserem viver esse mundo de vocês, se vocês quiserem viver essa podridão de vocês, sem serem guiados por Deus, sem serem orientados por Deus, decidem vocês.
quero falar com vocês aqui sobre isso, sobre família. Que há muitas famílias que decidiram não servir ao Senhor. Como assim? Deixaram. Eu não sei se é a prova, a luta ou a dificuldade, mas estão abandonando, estão deixando e se esquecendo de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus construiu na vida. Irmão, o que existe mais nos deuses dos amorreus, heteus e heveus é destruição. Olha, aplicando para a nossa atualidade, olha o mundo aí fora, a luta é para destruir família, é tirar toda a essência da família. As escolas, algumas escolas estão querendo tirar, não vai ter mais dia de pai, nem dia das mães. Olhe para isso. Nós falamos essa manhã, o que está agravando as famílias, os filhos, a internet está aí. E não precisa de internet, a televisão está aí. Essas coisas são más? Não. Nós seres humanos, com a natureza pecaminosa, que somos maus e não sabemos usar, mas está aí, ela está pronta para nos destruir. São os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, estão aí. Josué diz assim: se vocês acham melhor servir a esses deuses, e aplicando a nós, se as famílias acham melhor servir a essa atualidade que está aí, suja, corrompida, pecaminosa, em devassidão, Josué está dizendo: escolham. Essa palavra, eu e a minha casa, é uma decisão. É uma decisão. Sabe por que é uma decisão? Eu vou te contar. Porque Josué viu a história de muitos no decorrer da sua história com Moisés. Josué viu muitos serem engolidos pela terra, porque não quiseram servir ao Senhor. Josué, quando estava com Calebe, quando foram entrar em Jericó, ele viu a cidade sendo destruída, aqueles que não se renderam ao Senhor. É por isso que Josué vai dizer: se vos parece mal, eu e a minha casa. Josué viu pessoas serem destruídas porque não quiseram servir ao Senhor. Ele viu. Josué viu os filhos de Coré ser engolido pela terra, porque se levantaram contra o líder Moisés. Então Josué, sabendo disso, sabendo da consequência daqueles que não querem servir ao Senhor com verdade, com integridade, com fidelidade, Josué sabe muito bem o fim daqueles que não quiseram servir ao Senhor. Meus irmãos, nós podemos ver hoje famílias e mais famílias sendo destruídas a cada dia. Se você ligar os jornais, você vai ver famílias sendo destruídas. Satanás não está mais contente em matar a esposa ou matar o esposo. Agora estão matando os filhos para a esposa ou o esposo sofrer. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você ore, que você lute pela tua casa, se lembrando do que Deus fez, se lembrando dos livramentos, se lembrando da onde Deus te tirou, se lembrando que Deus quer a tua família como uma coluna, como baluarte para essa terra corrompida. Deus quer usar a tua família para famílias destruídas, famílias que estão no tremendo fracasso, famílias que estão falidas. Deus quer usar a tua família. Deus quer que você se alerte, que você coloque a tua família nos pés de Jesus, que você se levante, olhe para o mundo, olhe para os fim daqueles que não servem ao Senhor, e levante e diga: você homem, você mulher, levante e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não voltarei para trás. Quando o salmista presbítero Ageu, ele começou a olhar para os ímpios,
A prosperidade do ímpio, ele começou a questionar a Deus. Porque o ímpio prospera, Deus vem e chama ele no particular. Viu, você está preocupado com a prosperidade dos ímpios? Vem aqui que eu vou ter um particular com você. Eu vou mostrar para você o fim dos ímpios. Quando Deus mostra para o salmista o fim dos ímpios, ele já começa a pedir perdão a Deus. Senhor, eu estava louco, eu não sabia o que eu estava falando. Meu irmão, a tua casa é casa de bênção, de oração. A tua família é escolhida por Deus para ser marcante nesta geração. Essa geração precisa olhar para a tua família e ver a tua família como modelo de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir toda atrocidade para cima de nós, mas que você se mantenha firme. Se mantenha firme. Lembre-se do céu, mas lembre-se do inferno. Lembre-se de Cristo, mas lembre de Satanás e os seus ardis. Ele não está brincando, ele tem pressa. E quanto mais famílias ele puder destruir, ele vai destruir. Quanto mais família ele puder derrotar, ele vai derrotar. Qual é o nosso papel diante desta palavra? Qual é a resposta que eu tenho que dar diante dessa palavra? Repita comigo, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Mas fala com verdade, fale bem forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não deixe Satanás entrar na sua casa. Não deixe Satanás dividir você, pai, do seu filho. Não deixe Satanás dividir você, esposa, do seu marido. Não deixe Satanás quebrar a harmonia dentro da sua casa. Não deixe. E se essa sombra começar a aparecer, caia nos pés de Jesus. Ore desesperadamente, apressadamente ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, o Senhor escolheu a minha família, o Senhor chamou a minha família é tua, os meus filhos são teu, o meu casamento é teu, essa aliança foi o Senhor que fez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Policie, tome cuidado, você esposa, você marido, tome cuidado. Tome cuidado depois desse culto, tome cuidado como você anda, tome cuidado como você se porta. Servir a Deus aqui, Josué está chamando para uma responsabilidade, integridade, fidelidade, verdade. Deixa eu dizer para você, se tiver alguma imaginha lá, no contexto, no âmbito espiritual, chega na tua casa e tira hoje. Faça isso hoje, não deixe para amanhã não. Tem alguma coisa me impedindo de ser um melhor adorador, um melhor servo. Tem alguma coisa, tem algum Deus construído que está lá dentro, está na minha vida, está impedindo de eu ser mais fiel, está impedindo de eu dar prioridade à minha família. Eu estou deixando a minha família, eu estou perdendo a minha família está distante do Senhor. Você pai, você mãe, presta atenção nisso. Vá, se o teu filho tem um celular, pega o celular do teu filho, vasculhe tudo que ele está fazendo, faz isso. Eu e minha esposa fazemos isso. O celular do meu filho não dorme com ele, o celular do meu filho vai para o meu quarto, a minha esposa vasculha tudo. O Crispo tem um celular, mas minha esposa monitora todo o celular. O Crispo não abaixa nada se a minha esposa não colocar senha. Faça isso, isso não é ser extremo, isso é cuidado da família. Há lances de internet que vem no celular sem que você queira. Chega pessoas, como chegou outro dia no celular da minha esposa, um filho de Satanás, e já chegou: não, você não me conhece, mas você é isso, aquilo, e ela já, cuidado, que Satanás, ele usa esses meios para entrar dentro da sua casa, para destruir a tua família. Ei, preste atenção, quantos filhos estão se perdendo e se matando, porque estavam em frente de internet, porque estavam em frente de sites,
Quantos casamentos destruídos por causa de pornografia. Isso é um culto da família, chamando você para isso. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com rede social, tome cuidado, porque Satanás sutilmente, assim como ele agiu lá em Adão e Eva, lá no deserto, ele continua, ele não mudou a estratégia dele não, o que mudou foi o tempo, mas a estratégia dele de sutileza continua a mesma, ele não tem pressa. Josué olhando para isso, para a decadência, e sabendo, ele disse: não, eu sei o fim daqueles que não servem ao Senhor, eu sei o final daqueles que não serviram ao Senhor. Eu vi Jericó sendo destruída, eu vi só uma mulher sendo salva porque decidiu, porque ela quis, ela foi salva por Deus. Deus escolheu ela no meio de uma cidade de Jericó, Deus a poupou. Ela recebe isso, ela recebe essa graça, meu irmão. Como diz, escapa-te por tua família, escapa-te por tua família, defenda as tuas famílias com unhas e dentes. Na minha casa o que vai reinar é o Senhor, na minha casa o que vai reinar é a paz. A tua casa tem que ser o melhor lugar do mundo para você estar. A tua casa, marido, quando voltar do trabalho, tem que ser o lugar mais desejado para voltar. A tua casa, esposa, mulher, tem que ser o lugar mais desejável para você voltar. Se isso não acontecer, ore ao Senhor, pede graça ao Senhor. Mas Josué toma uma decisão: eu aqui junto com a minha família, vocês decidem, mas eu vou servir ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor, custe o que custar. Se vocês não querem abandonar esses amuletos que vocês estão levando, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O mundo está aí, e o mundo está nos atacando com tanta informação, tecnologia, com tanta coisa, mas nós temos que permanecer firmes. E quando você estiver esmorecendo, faça como Deus fez, volte lá, olha lá do que Deus já te livrou, e aí isso vai te animando. Volta lá e olha a história sua com Deus lá atrás, olha a história com Deus, pessoas que casaram já cristãs, mas eu garanto que vocês tiveram uma história na vida de solteiro, vocês tiveram uma história com Deus na sua vida de solteiro. Olha lá o que Deus fez, olha lá o que Deus fez depois de casado, tantas bênçãos, socorro de Deus. É isso que Josué faz, é isso que Deus vem, e Deus prepara um tempo para contar essa história dele, esse relacionamento dele com o seu povo, porque Deus é um Deus de alianças. Isso tudo foi através de alianças que Deus fez com o povo. Deus fez pactos com o povo. Se você olhar todo o livro de Josué, você vai ver Deus fazendo um pacto com o povo, aliança. Mas há uma aliança que foi feita a nós. Essa aliança, essa nova aliança, ela foi feita lá na cruz do Calvário. Através de Cristo fomos tirados do Egito. Através de Cristo fomos tirados do Egito. E dizer as palavras de Paulo: vocês não foram tirados de lá para viver na carne, mas para viver uma vida, para serem livres. Através de Cristo nós fomos tirados do Egito, da escravidão, do pecado, e agora nós somos livres, através do sangue de Cristo, que vence então os amorreus, heteus, heveus, jebuseus. Ele vence tudo isso lá na cruz do Calvário, e nos traz liberdade para servi-lo. E nós temos que fazer valer a pena de servir esse Cristo, que outrora fez tudo por muitos, e que nós não fizemos nada para merecer da sua maravilhosa graça. Nos deu a sua provisão. Cristo, então, é a nova aliança desse pacto. Cristo faz essa aliança na cruz, Cristo faz esta obra. O proto-evangelho que estava lá no Éden, o plano da salvação que iniciou lá no Éden, nos alcançou hoje aqui, foi concretizado no Calvário. O proto-evangelho, não havia ninguém, Cristo se apresenta,
eu vou fazer, eu vou pagar, eu vou dar, eu mesmo vou dar, por amor de muitos. Vamos nesse momento, eu convido vocês, se coloquem de pé.